Voltamos com o Brasil by Night e no programa de hoje, Alexandre Frassini. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Joia. Boa noite, O que você vai aprontar aí hoje, Ale? Vou fazer um prato rapidinho aqui, ó. Sim. Fácil, simples, dá pra você fazer em casa. Às vezes as pessoas falam, nossa, como é difícil fazer um risoto. E não é nada Risoto? disso. Mas eu achei que era miojo, não é miojo? Não. Risoto de? Risoto. Vamos fazer um risoto à base de queijos, ó. Tem o cream ainda cheese, bem que não é requeijão, frango, né? mussarela. Não tem frango porque o Eu cidadão não aqui não como gosta frango. de frango. Já viu uma coisa dessa? Alguém que não gosta de frango? Bom, mas hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas Opa. muito importantes. Você tem algum problema com a polícia, Ale? Não, Já nenhum. teve, já? Não, também se eu tivesse também não ia falar Não ia nesse falar, momento, né? Exatamente. Nós estamos recebendo aqui a Tenente Coronel, tem que Isso. colocar certinho. Cláudia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? E também o Tenente Farina. Tudo bem, Tenente Tudo bom, Farina? Cícero? Boa noite. Joia. Vai aprontar hoje não, hein? É. Pelo amor de Deus, Ó, hein, cara? 11 e pouquinho, É, daqui a pouquinho a gente tá indo pra aquela baladinha lá, Então- vê se não bebe muito, não, tá? Não. E aí eu vou dirigindo para pra você. Uber, de táxi. Exatamente. Né? Se Agora- não tivesse aqui, você não falava isso. Exatamente. Alexandre, a gente vê a polícia andando por aí, vê os policiais, tal, bonitinho, mas você já parou pra pensar como surgiu a Polícia Militar? Não, nunca Quantos parei pra anos tem a pensar. Polícia Militar? Não tem a Surgiu mínima assim do ideia. nada? Pá! Será? Não sei, né? A gente pega essas histórias assim, na época antiga, sempre tinha a polícia, né? Mesmo na época de Jesus, que a gente vê aquele Pilatos, a gente não sabe, eu nem sei se aquilo é polícia, se aquilo é protetor, se aquilo o que ele Mas era. a né? gente acha que Sei que a gente acaba linkando essas figuras, mas a história realmente eu também não sei não. A Polícia Militar ela teve várias mudanças de nome. Então, como o chefe, o Alexandre, ele comentou, na época de Roma já tinha... Já existia as polícia, guardas, já. Só que não chamava polícia, mas era uma guarda interna do Império. Sim. Então já era uma guarda já então. Era né? uma guarda do Era um Império. corpo, né? Era um corpo de pessoas que fazia a proteção, mantinha a ordem, a organização. Sempre precisa. Se você vê qualquer história de qualquer civilização, existe um grupo de pessoas que cuida de manter a paz social. Porque senão, em pequenas diferenças, as pessoas viram uma luta ali, né? Então você precisa ter um grupo de pessoas que, em nome do Estado, do rei, ou seja lá Sim. de que tipo de governo que exista, mantém essa paz social. Então, aqui nós temos também, em São Paulo, tivemos também, em 1831, um grupo que surgiu com esse objetivo. E quem colocou esse nome, polícia? Veio de fora? Como que surgiu? Então, quer falar um pouquinho das várias mudanças Na verdade, a polícia mudou de nome e também mudou de foco. Hoje em dia, a polícia militar ela tem um foco comunitário, ela é uma polícia voltada para o cidadão. Então, é algo que surgiu, né, na década de 70, mediante aquele momento político que a gente vivenciou. Então, uma polícia que era voltada à proteção do cidadão e, é claro, para garantir a paz e a ordem social também. Porém, mais próximo do cidadão. Olha só, nós estamos até aqui com vocês. Pois é. Né, todos Vai aqui. degustar um Nessa risoto, né? cozinha, né? A polícia antiga era um pouco mais fechada, né? Antes de 70, ela tinha Eu reparei bastante nisso, né? Na época, eu não sou tão jovem assim, né? E na década de 70, eu lembro que a fisionomia, o estilo do policial, ele era mais sisudo, né? Um cara mais... Você olhava para ele assim, Mais dava fechado, um pouco de medo. Hoje eu vejo que a polícia, não sei se vamos chamar de evolução, assim, né? Uma evolução social, assim. Hoje ela tem mais um contato um pouco mais dinâmico, mais presente, assim, do dia a dia. Isso faz parte de um treinamento, de uma mudança realmente? É uma filosofia. Hoje em dia nós atuamos dentro da filosofia do policiamento comunitário, que busca realmente aproximar a polícia do cidadão. Porque, na verdade, nós servimos e protegemos o cidadão, né? É claro que atuamos para manter a ordem na sociedade, mas o cuidado com o cidadão hoje ele é uma prioridade para nós. Farina, você ia comentar da polícia do nome. Qual os outros nomes que tinham, assim, antigamente? Tinha guarda permanente, nós tivemos a Força Pública, né, a Guarda Civil, que se juntou com a Força Pública e se tornou Polícia Militar atualmente. Então nós tivemos diversos nomes. E você falou de polícia, né? De onde que vem a raiz da palavra? Vem do latim de polis, que é cidade. Né? Tá. Então, como a Coronel falou, que tinha que guardar a parte interna da cidade, enquanto os guerreiros
lutavam na parte externa, que hoje seria o exército, Sim. né? Seria aquelas legiões. Então, na época romana, os legionários, eles não faziam a segurança interna da cidade do Império Romano, né? É igual hoje. Hoje a polícia militar, ela não vai para a guerra. Quem vai para a guerra é o exército, as forças armadas. Eles que vão combater e vão defender a nossa soberania. E a polícia militar, ela tem que guardar e manter a ordem e a paz pública interna. Por isso que o Alexandre falou dessa mudança de perfil, que não eu acho que é uma evolução, né, na sociedade como um todo, né? Eu sou de uma geração mais nova, Coronel é uma geração que pegou essa transição, né, da Constituição de 88, que ela democratizou, ela humanizou, que ela trouxe os direitos humanos, né, que foram colocados depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1948, mais ou menos, com a criação da ONU, né, dos direitos humanos internacionais, que teve aquele decreto e tal. Então, isso tudo ele refletiu no que hoje é a nossa polícia militar. E quem que é o patrono de tudo isso? Quem que surgiu assim? Ou foi um grupo, ou foi não sei, saiu de uma igreja? Não, o Como foi que patrono da aconteceu? Polícia Militar é o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. É o cara. É o cara. Esse é o cara. É o cara. Inclusive, é muito interessante a história dele, porque ele foi governador, né, da província. E uma coisa bacana, até nesse momento de tantos escândalos que nós temos no nosso país, ele era um senhor abastado, era dono de terras, ele era fazendeiro, e ele usou muitos dos bens particulares dele para fundar a escola, para prestar apoio para a população, que é coisa que a gente não vê, né? E que quase ninguém sabe. Mas ele tinha, na época, o fazendeiro, ele tinha essa designação militar, né? Então, não que ele fosse um militar de carreira, mas eles recebiam esses postos até como uma forma de dar um status militar para aquele poderio e importância que ele tinha na sociedade. É por isso que no Nordeste ainda tem aqueles coronéis que ainda mandam, assim, mais que o prefeito na cidade? Na verdade, é um resquício dessa história que antiga nossa, e o brigadeiro Rafael Tobias, ele foi assim, tem passagens muito bonitas dele, inclusive no leito de morte, ele pede, né, para a família dele para manter o trabalho dele, porque ele ama São Paulo, né? Por amor a São Paulo, Então tudo saiu daqui, de São Paulo. Sim, no caso da nossa polícia militar. De vocês da aqui. Nossa, Tá. E aí dos outros estados, cada uma tem uma história. Cada um tem uma história. Ah, tá, legal. Agora, Farina, uma coisa que a gente fica se perguntando, né, Ale? Sabe o corpo de bombeiro que tem aqui em Osasco? Será que os caras são policiais? Será que os caras são guarda civil? O que será que eles são? Se eu não estiver falando besteira, não sei se vocês me O corrigem. que você acha que é? Não, eu acho que o bombeiro, ele era uma parte independente, até pouco tempo atrás, né? Acho que uns 10, 15 anos, mais ou menos. Eu lembro que bombeiro era bombeiro e policial era policial. Sim. E parece que unificou as duas corporações. É isso, Tô Farina? errado? Não, na verdade, o Corpo de Bombeiros ele faz parte da Polícia Militar. São Paulo, no caso de São Paulo, sim. Ah, tá. Tem diversos estados da federação que já tem a separação total. Então, tem o comandante do bombeiro, a escola de formação de bombeiros militares e a Polícia Militar Independente. Aqui na em São verdade, Paulo, na maioria do Brasil já é separado. A nossa São Paulo polícia sempre foi junto? Sempre foi, sempre foi. Inclusive, nós ingressamos todos juntos. Depois, Para ser bombeiro tem que passar por todo o processo. Ele entra como soldado e depois ele opta, né, para ir para o bombeiro. Qual é o dos dois lados, qual é o mais perigoso? Mexer com resgate de vidas aí, com fogo, com, sei lá, janelas quebrando e tal? pergunta difícil. Pergunta ou ir na difícil. rua e abordar o bandido? Eu diria para você que são perigos diferentes. São perigos diferentes. Mas andam juntos. Ah, sim. Na verdade, são perigos diferentes que exigem preparos diferenciados. Então, uma coisa, o bombeiro vai atuar lá numa enchente. Quem que está oferecendo perigo pessoal para o bombeiro? A água, né? A água, os destroços e tal. O policial, se ele vai num roubo, então ele tem pessoas com armas ali prontas para machucar o policial e as outras pessoas. Então, é um perigo diferente, que exigem ambos muita coragem, muito preparo, porém de características Eu diversas. tenho uma pergunta assim, que eu tenho uma curiosidade. Vou matar minha curiosidade hoje. Mate agora. Mas, por favor, cuidado para não ser preso. viu? Não. Vou trocadilho. Vou hein? tentar Vamos lá. usar bem as palavras. Né? Não, é o seguinte, eu sempre vejo na TV com aquele, manifestações,
pô, tem que invadir escola porque o pessoal fez a ocupação. E aí a polícia vai, e a polícia, ela, naquele momento, ela vira inimiga do cidadão. Só que eu sei, todos sabemos que o policial também tem filho na escola, que uma escola pode ter problema, tem uma problemática ali, ou mesmo na greve, pô, ele está até a favor daquilo lá. Vamos dizer, pô, o ônibus realmente está caro, então aquela manifestação assim. Ou seja, ele tem que, ao mesmo tempo, ter o papel dele como policial de proteção do Estado, e ao mesmo tempo ele tem a família que pode estar passando por aquele problema que o pessoal lá está brigando. Os dois lados, né? Como que vocês trabalham isso assim? É assim, você falou, é proteção do Estado. Hoje, a gente tem um dever-poder, primeiro. Então, a gente deve trabalhar para a sociedade em primeiro lugar, e depois nós temos a legitimidade do poder. Né? Então, sempre a gente está trabalhando para a sociedade. Então, não é que nós estamos tirando o pessoal lá porque nós somos inimigos deles e estamos defendendo o Estado. Não, é porque tem outras pessoas que elas usam aquilo, tem uma ordem social, uma paz ali que o pessoal tem que trabalhar, tem que passar pela Avenida Paulista às vezes, tem gente que tem que ir e vir. Né? A organização. Então, a gente tem que manter essa organização. Todos têm direitos, né? Só que a gente tem que manter a continuidade na cidade. Então, o que existe muito é que as pessoas hoje em dia confundem. Todos têm direitos, mas nós também temos deveres. Sim. Então, aquela frase antiga, o seu direito termina onde começa o do outro. E muitas vezes a polícia precisa atuar para garantir os direitos da maioria e manter o que está de acordo com a lei. Então, como você falou, às vezes até uma escola que o filho do policial estuda, só que ele tem o dever de manter a ordem ali. Não quer dizer que a gente está se posicionando, tomando partido, muito pelo contrário. Às vezes até dói no coração da gente quando a gente vai fazer uma reintegração de posse, apoiar uma reintegração de posse, e tirar famílias que não têm condição nenhuma daquele imóvel onde elas estão instaladas. Mas, veja, existe uma lei, eles ocuparam um lugar que não era deles. Então, o dono do local ele quer esse espaço de volta. Então, como fazer diante disso? A gente tem que atuar com profissionalismo. Então, a gente não toma partido, a gente procura ser correto, respeitando as pessoas, mas também respeitando a lei. Não posso, simplesmente porque eu não estou com vontade de fazer isso, não fazer. Nós temos o nosso papel. Acho que assim, como cirurgião, ainda que às vezes ele fique chateado de ter que fazer uma intervenção mais profunda, ele precisa fazer aquilo, é papel dele, até para salvar aquelas vidas que estão ali. O sacerdote também, ele tem que obedecer ali à igreja. Ele não pode ter Sim. Eu tenho que fazer isso por mim. Não, tem que obedecer ali. Que às vezes as pessoas confundem muito as emoções, elas estão emocionalmente alteradas naquele momento e elas projetam essa raiva. Não é a gente que é inimigo das pessoas, as pessoas projetam essa frustração em cima da gente. E nós temos que ter muita força para dar conta disso. E às vezes o que transmite, né? Às vezes eu percebo que às vezes o que transmite na imagem, na foto, é o cara no chão e o policial batendo. Então eu acho que isso aí acho que acaba também entrando em conflito. Daí surge várias pessoas que não gostam de polícia, várias pessoas que criticam, porque a polícia não está do meu lado. Eu falo, pô, eu nunca entendi muito bem isso. Eu sempre falo assim, antes de tudo ele é um cidadão como qualquer outro. Sim. Né? Então eu acho bem... Essa responsabilidade que o Cícero falou de sacerdócio, para fechar, existe uma ética da responsabilidade. Então a gente aprende dentro da nossa escola de formação que nós temos as nossas convicções. A gente está comovido com aquela pessoa Sim. que não tem condições, que está lá numa reintegração de posse. Aqui em Osasco teve uma reintegração muito grande, foi o Nelson Mandela, foi uma das maiores da América Latina, faz cerca de uns 2 anos. Não tivemos nenhum incidente com Nada. ninguém. Tudo tranquilo, porque tudo bem, nós nos empenhamos, mas todos os parceiros se empenharam em esclarecer as pessoas, em apoiar as pessoas. Agora, houve pessoas que estavam lá, indivíduos que queriam agitar? Houve. Mas sempre o que houve? Né? Sempre tem. Porque tem pessoas que querem causar, né? Querem causar um problema, querem causar uma comoção. Mas eu acho que a gente atuou com bastante serenidade. E no final, acho que o bom senso predominou. Né? E nós conseguimos retirar as famílias com segurança. Até os animaizinhos. Salvamos. Teve gente que botou fogo. Ateou fogo nos barracos. E quase que as pessoas são queimadas e os próprios animaizinhos. Nós tivemos que salvar. Inclusive, tem uma foto muito bonita que fez muito sucesso de uma sargento que foi lá e socorreu o animalzinho e apagou o fogo do cachorrinho. Vocês têm essas fotos aí? Temos. Tem? Tem. Então, a gente colocou agora, para vocês de casa assistir,
Bom, mas antes da gente continuar o nosso papo, como é que tá aqui, Ale? Ó, a gente vai pro intervalo, rapidinho. Depois eu vou explicar o passo a passo, mais ou menos, coisa rápida, vocês vão entender. Mas agora a água está fervendo com o tempero, tá? E daqui a pouco eu vou colocar o arroz, ele vai crescer e a gente começa a nossa misturada de queijos. Então vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasil by Night. Alexandre, como é que tá o prato aí, Ale? Então é o seguinte, ó, eu derreti a margarina, tá? Um pouco de margarina. Sim. Aí eu coloquei o milho verde, dei uma breve refogada. Por que o milho verde é amarelo? Dei uma breve refogada, eu não sei. Ah, Acho que é por causa da casa, né? Ah. E aí o que eu fiz? Eu cortei o alho poró em rodelinhas, né? Uhum. Coloquei o alho poró, dei uma fritadinha também. Coloquei água, aí eu coloquei o tempero, que eu gosto de utilizar, que é o açafrão e chimichurri. Como que é? Chimichurri, Parece negócio do Chaves uma lá, mistura o- de ervas. É como se fosse um tempero baiano nosso, muito utilizado na Argentina, que é utilizado mais para churrascos. Tá chique, hein? E eu gostei bastante, assim, combinou bastante com os pratos que eu faço, eu utilizo sempre ele, tá? Temperinhos frescos, tá, gente? Comprar no mercado municipal, aquele temperinho que vem solto. Ele sempre tem uma qualidade um pouco bem melhor do que as outras que já vem industrializada, que já vem ensacada, que às vezes acaba perdendo um pouco do seu sabor. Agora que eu estou fazendo, eu coloquei um pouco de ricota, tá? Coloquei um pouco de ricota aqui, ela vai dar uma derretidinha. E eu vou começar a acrescentar os outros queijos aí, enquanto a gente vai batendo um papo novamente. Ok, lembrando que nós estamos aqui com a Tenente Coronel Cláudia, do CPA-M8, certíssimo? Certíssimo. E o Tenente Farina também, do CPA-M8, que é aqui de Osasco, tá? Para continuar o nosso programa, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eles não esperavam por isso. Olha, cuidado, Temos já vários falei. temas aqui. Né, Ale? A produção separou vários temas. Eu não faço parte, não fiz parte disso, hein? Vou lá avisando. E aí eu vou sortear o tema aqui e eu queria que cada um falasse assim em poucas palavras, tá bom? Tá bom. Podemos? Podemos. Primeiro tema, deixa eu pôr aqui. Primeiro tema Pensei que a gente quer pegar o papel. legalização de drogas. Quem quer falar? Podemos nós dois. Começa você, Farina. Questão da legalização de drogas, né? Você é contra ou a favor? Então, hoje nós temos uma visão de que o usuário ele não é mais um criminoso, né? É uma questão de saúde pública. E a questão das drogas ela deve ser reprimida não no usuário, e sim no comerciante, né? Então, por isso que as nossas políticas públicas elas devem focar na parte de saúde e segurança pública. A legalização das drogas hoje ela teve um abrandamento na parte da cannabis sativa, né, que é a maconha, que já é usada para alguns usada para usos medicinais, né? São autorizados via judicial, né? Sim. O juiz autoriza, ele analisa a situação. Porém, tem outros tipos de drogas que ainda não são legalizadas e está em discussão, né? Nós, como somos da parte da segurança pública, nós estamos no combate, né? Sim. Principalmente do comércio ilegal. Né? Até porque a gente tem o entendimento e a vivência do resultado nefasto que as drogas têm na sociedade e na vida das pessoas, Sim, né? sim. Então, assim, a questão da legalização, acho que a gente vai além, né? E o bem-estar dessas pessoas, dessas famílias que são destruídas pela droga. Só quem ganha mesmo com a droga é o traficante. Vamos para o próximo tema. Atenção. Sortear aqui. Ai, Jesus, tenho até medo. Mulher. Nossa, esse assunto... Mulher na polícia. Mulher na polícia? Era uma das perguntas que eu ia fazer. E aí? Então você é muito amplo. O que você quer saber? Eu quero Fala. saber assim, Existe preconceito? Não, eu nem vou falar de preconceito, porque a questão é que sempre o pessoal vê polícia sempre olhando para o homem. Ontem, por exemplo, eu estava no Hospital das Clínicas, e aí veio quatro policiais, eu acho que deviam estar em função, né, trabalhando, e a primeira que estava na frente era uma mulher grande, uma negra forte, assim, né? Eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, se essa mulher me pegar para dar uma geral, ela vai me quebrar. Então, eu vejo mais hoje, né? Eu vejo elas mais à vontade, antigamente não tinha isso, né? Então, como que funciona essa ideia de estar comandando homens e eles têm que respeitar, assim, né, absurdamente, assim, né? Como que é ser a comandante e ser o comandado, né, por exemplo, nessa situação, né? Tá.
A mulher na Polícia Militar, nós vamos fazer 62 anos. Já? 62? De presença na Polícia Militar. Tudo Mas lembre isso? que a polícia tem 186 anos. Não, mas é muito. Mas mesmo eu pensei que fosse menos. A nossa polícia ela é pioneira na América Latina da inclusão de mulheres Pô, na legal. força policial, né? E hoje nós mantemos ainda uma estatística, nós somos cerca de 10% do efetivo total. Então, realmente, você encontrou 4, você já está acima da média, porque nós... Bastante, né? Bastante, contra 4 4? policiais de uma vez só. Mas hoje em dia o relacionamento, acho que ele evoluiu, assim como a sociedade evoluiu, e a gente se relaciona de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais harmoniosa, né? Então, a gente trabalha... Você tem algum problema quanto à minha chefia, Farina? Pode falar. Eu sou comandado pela Coronel há mais de 4 anos. Eu não tenho problema Tranquilo. nenhum. E em casa você é comandado também, não? Também, pela então você capitão, está lascado, né? meu filho. Vamos Você para tem o um próximo patrocínio. tema, abafa o caso. Vamos lá? Legal. Presídio. Situação dos presídios Situação dos presídios. no Brasil. Presídio é um mal necessário, né? Preciso haver a correção das pessoas que infringem a lei. Mas eu entendo que a gente pode evoluir bastante nesse quesito, para que o presídio realmente ele possa auxiliar numa mudança de atitude e que tenha condições dignas para aqueles que são internos lá, porque realmente eles venham melhorados, né? E não venham aperfeiçoados na conduta criminosa. Mesmo aquele cara que é odiado pela toda a família, que matou o pai, que fez tudo, ele tem que ter uma boa... tem que ser tratado bem dentro do presídio? Sim, com certeza. A gente vai trabalhar em termos de direitos humanos. É um ser, é um cidadão. Ainda que esteja em desacordo com a lei, ele está pagando o que ele infringiu. E se a gente não buscar auxiliá-lo, não buscar transformá-lo, ele vai voltar pior ainda, causando ainda mais dano. Vamos ver se a gente consegue engatar, porque eu quero chegar aqui. Está escolhendo o papel. Olha, isso Não, não, não tô vale, hein? Isso não Eu vale. não estou escolhendo, mas... Você está vendo, né? Abuso de autoridade. Esse é bom, hein? Está em pauta essa. Está em pauta. Tá em pauta De E aí? autoridade está sendo discutido isso. E aí? Nós somos uma instituição militar e uma instituição legalista, né, dentro da lei. Então, todas as nossas ações são dentro da lei. Né? Como a Coronel explicou, daquela questão dos direitos e os deveres. Né? Então, existem deveres que devem ser obedecidos, não porque nós temos o poder... mas porque a legislação, a Constituição, o direito, as leis, elas precisam ser obedecidas para dar uma continuidade. Então, o direito de uma pessoa, ele encerra quando começa outro direito. E a Polícia Militar, dentre outras instituições que fiscalizam, né, a conduta das pessoas, então você pega a fiscalização sanitária, né, vigilância sanitária, que faz uma fiscalização num restaurante, por exemplo, né, chefe Alexandre? Eles têm que cumprir a lei, porque senão vai colocar em risco... Todos têm que cumprir a lei. Se o pessoal do restaurante ele não tiver uma limpeza do local, tiver com produtos que são vencidos, né, ele vai prejudicar pessoas que comem lá, que não tem nada a ver, e estão pagando. Eu acho que tem muito a ver com respeito, é a base dessa relação. Se você aprende respeito desde a sua casa, e aí a gente tem que incluir a família em todos esses processos aí. Se a família não ensinar, às vezes você vê criança que já desrespeita o próprio pai, a própria mãe, o que ele vai fazer em relação à autoridade? A mesma coisa. Então, vamos trabalhar, nós coibimos qualquer tipo de conduta abusiva do policial, ainda que ele venha, mas quando ele se justifica, não, mas o outro me agrediu. Não, você tem que fazer a coisa certa. Nós ensinamos o policial a agir corretamente a despeito do cidadão que o desrespeita. Agora, veja bem, se nós estamos aqui para proteger o cidadão, qual o interesse da pessoa de bem de nos agredir, de nos machucar? Eu acho que é uma pergunta que o cidadão tem que pensar. Desrespeitar a autoridade policial. E a gente reprime totalmente, como a comandante falou. A instituição ela não é corporativista em defender as pessoas que abusam da autoridade, policiais. A gente é totalmente contra. Posso fazer uma perguntinha antes desse aí? Rapidamente, que a gente tem pouco tempo. Eu quero ir para o próximo tema aqui. Existe um conflito, alguma coisa interna, alguma coisa, ciúmes, alguma coisa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Não, nós somos como irmãos. Você já viu família, irmãos? É a mesma relação. A gente tem que colaborar, tem que viver bem. E a gente quer que o pai cuide de nós dois.
né? E aí o resto é questão de Se dia a tiver dia. junto, melhor para a sociedade. Melhor para todo mundo ganha. Família feliz, entendeu? Ok, Integração, vamos né? lá. Tem que ter integração. Isso aqui é pior que general, viu? Pena de morte. Pena de morte. A favor, contra. Essa daqui que eu queria que tivesse entrado naquela lá do presídio e tal. Tá, entendi. Porque assim, a família que ficou sem o ente querido, ela vai sofrer pro resto da vida. Então, para ela, o cara sofrendo, então para ela não vai voltar o ente querido, claro, mas para ela dá um certo alívio. E se tiver pena de morte? Será que seria Então, bom? É uma coisa que a gente tem estudado, né? Algo que não está na mão da polícia, né? Nós somos agentes da lei, das autoridades que cumprem a lei. Mas o que a gente tem observado em países que têm a pena de morte e não houve uma redução significativa da criminalidade. Então, Continua assim, tendo ainda. até que Verdade. ponto ela é efetiva ou simplesmente uma vingança? Eu acho que é algo que a gente tem que refletir sobre isso. E a vingança, ela não, apesar de ela suprir o sentimento, afagar aquela perda, não significa que seja justiça de verdade, né? Então, eu acho que o Brasil hoje, por tudo que nós estamos passando, precisa evoluir muito para poder discutir a pena de morte. Né? O meu grande Então, medo contra a pena de morte é você acabar criminando alguém que é inocente. Uma né? pessoa inocente sendo injustamente presa e morta, né, pelo próprio Estado. Então tem que evoluir muito essa discussão ainda, tem que evoluir o nosso sistema democrático, como as eleições estão evoluindo, todas essas operações que estão ocorrendo aí no nosso país. Como diria o Chaves, a vingança nunca é plena, Eu mata sabia a que ia alma falar e essa envenena. É Exatamente. sabedoria, tá vendo? A sabedoria Vamos lá, de Isso, vamos, Chaves. Jesus vamos para o último tema Se aqui. Jesus mandar perdoar 70 vezes 7, então todos os dias. Ah, quer sortear um aqui, Ale? Eu quero, eu dou sorte também. A gente tem 3 minutinhos aí. Exato. Meu Deus, mostra. credo. Será que pode? Vou deixar esse aqui por último, vai. Essa aqui é bomba. Caramba, Ale, você pega e... Fiquei até com medo agora. Ah, essa aqui não é legal a gente abordar. Não. Pula essa parte. Essa aqui é chata. Uma legal. Uma legal. Grande mídia. Essa é legal. Essa é legal. Então, nós acho que nunca estivemos tão próximos, com tantas ações em conjunto, né, de aproximação com todas as mídias. Sim. Mas é uma relação interessante, porque a mídia tem o seu papel de informar e de mostrar. E, em alguns aspectos, eu acho que a gente precisa evoluir ainda na discussão de alguns temas. Aí eu coloco para você aqui, para a gente, e para o Farina também colocar, até que ponto, por exemplo, vamos ver uma questão, não só de segurança pública, mas, como psicóloga, a gente sabe, tem normas internacionais que não se divulga, não se explora muito o suicídio, pela questão da contaminação. E, hoje em dia, as pessoas faz um vídeo e manda para mídias pequenas, grandes e tal. Isso pode causar um grande contágio, é uma doença que vai se espalhar. Então, até que ponto? Onde começa o direito de informar e o respeito e o pensamento no coletivo, no bem-estar da sociedade? E hoje a grande mídia, como essa questão de mercado, né, essa questão mercadológica, a grande mídia ela tem explorado reportagens que vendem o jornal, que vendem a revista, ela acaba perdendo alguns valores morais, alguns valores éticos. Às vezes tem questões ideológicas que são envolvidas dentro da reportagem ali, ao invés de tentar explorar somente a transparência da informação. Né? Ok. Isso é o importante na grande mídia. E a Polícia Militar ela tem desenvolvido hoje uma grande movimentação de aproximação. Isso é fato. A semana passada teve um workshop do Centro de Comunicação Social, em que o presidente da Aberj estava fazendo uma palestra para nós. E ele explicando que a associação das grandes mídias, que ele se representava, né, dos jornalistas, ele era a favor. E ele falando, criticando alguns redatores, algumas pessoas em especiais, né, que estão em alguns pontos estratégicos, trabalhando ideologicamente. Ok. Ó, só pra gente finalizar aqui, tinha vários... gostoso, então é legal, não, tinha vários Karen. temas aqui, ó. Esse aqui eu gostaria de ter falado, mas não vai dar tempo. A gente tem menos de um minuto. Legalização de armas. Tem aqui, Alexandre, ó, Polícia Civil, Guarda Municipal e Exército. Nossa, vai ter que ter um outro programa. Corrupção tinha aqui também. Oi, esse tema é bom, hein? Polícia do Rio de Janeiro.
que mais aqui? Corrupção já foi. Enfim, tem vários. Maioridade penal. Nossa, isso aqui era bom ter falado. Dá um belo debate, maioridade penal. Gay. Né? Se pode... Susto. Não, Esse policial se militar pode pode entrar ser na gay? polícia ou não. Com certeza, a orientação sexual não é impeditivo. Boa. Muita gente tem. E esse aqui foi o que o Alexandre sorteou, facção criminosa. Vocês querem responder? A gente está sem tempo. Quer dar uma resposta rápida? Não vai dar tempo de experimentar o papá do Alexandre? Não, vai dar tempo, mas a facção criminosa, querem falar alguma coisa? São grupos que eles desenvolvem um poder paralelo com o Estado. Então Sim. eles querem concorrer com o poder do Estado. Por isso que é muito importante a sociedade ela não cair no conto da sereia, naquela questão do Robin Hood, né, de que rouba do rico para dar para o pobre, porque isso está concorrendo com o Estado. Ele está comprometendo o Estado democrático de direito. Todos os direitos que nós temos nesse Estado, ele pode ser comprometido com esse poder paralelo. É que às vezes as pessoas elas se deixam enganar, né? Elas são levadas realmente ao canto da sereia, uma recompensa imediata, mas que vai gerar danos muito maiores ali na frente. Porque quando ela estiver doente, quando a casa dela estiver sendo roubada, ela vai precisar do Estado. E nós, quanto mais fortalecidos e unidos com as pessoas de bem, vamos poder ajudar muito melhor. Dá Né? pra gente falar rapidinho da maioridade penal e do porte de arma? Rapidinho, a gente tem um minuto. Ai, meu Deus, estava lá, Farina. Cada um fala uma Maioridade coisa. penal. Então, hoje... Você é contra ou a favor? Então, hoje, eu particularmente, ou institucionalmente... A gente tem que falar institucionalmente. A nossa opinião pessoal é difícil. A verdade é que, assim, vários países do mundo já reduziram a maioridade penal. E, assim, hoje em dia, o jovem ele tem uma autonomia muito grande. Né? A questão é verificar se a população brasileira já tem maturidade para cometer crimes e se ela entende a gravidade dessas questões. E aí, sim, podemos responsabilizá-los. Porque eu vejo hoje em dia a criança com 3 anos baixando filme do YouTube. Meu sobrinho lá de 3 anos, ele baixa filme do YouTube mais rápido do que a gente. De arma? O porte de arma para o cidadão? Sim. Então, é algo que em vários países do mundo é bem aceito. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nisso. O cidadão, será que ele está preparado? Será que porque o nosso povo é jovem, gente. O nosso país é jovem. Né? Comparado a países que já têm muitos anos de história, centenas de anos à nossa frente, e eles têm dificuldade para controlar isso. Será que nós vamos conseguir controlar e o nosso cidadão vai saber administrar a responsabilidade que é você ter uma arma? Não é só ter uma arma e pôr bala lá, que eles falam bala, né? Pôr munição. É você saber como usá-la, saber de que forma, quando usá-la, ou não deixar chegar na posse de pessoas inocentes. Então, eu acho que, vamos dizer, um poder muito grande. Né? Um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande, que para nós policiais já é um fardo. Nós lidamos com isso diariamente. E nossos policiais, eventualmente, têm acidentes com armas. Imagina uma pessoa, um cidadão, que não está acostumado, não está habituado com isso. Briga de trânsito, Ok. ter uma arma. Bom, eu quero agradecer aqui a Tenente Coronel Cláudia. Muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade com uma sua... delícia, viu, chefe? Como se chama? Parabéns, viu? Risoto de... Alexandre, nosso risoto. Parabéns, Já gostei da viu? receita, é prático. delícia. Tenente vou fazer. Farina, muito obrigado também. Agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu queria mandar um abraço aqui para o Coronel Viana, que está nos assistindo. Não pôde estar aqui, mas quem sabe de uma próxima vez, né? Assunto não falta. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Paulo Cremona Delícia. aqui no Brasil by Night.